tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, consultor na área de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e também sou técnico em segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você no seu dia a dia, facilitar o seu dia a dia, com instruções, com procedimentos, com normas e até mesmo na organização da sua empresa. E falando em organização da empresa, hoje eu vou tratar de um assunto que está bem voltado para a área de saúde e segurança do trabalho, que impacta diretamente na organização, que impacta diretamente no gerenciamento da empresa como um todo. Este assunto se trata ou reflete sobre questões, inclusive legais, né, dentro da empresa. Então é importante a gente olhar para isso, para esse assunto e entender qual é a finalidade e não simplesmente um preenchimento de documento. Estou falando da comunicação de acidentes de trabalho. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para você aplicar no seu dia a dia e torná-lo mais fácil e mais prático para você. Muito bem, estamos falando de uma comunicação de acidentes de trabalho. Para começar, o que é e para que serve isso? Então, a comunicação de acidentes de trabalho, ela vem auxiliar as questões das estatísticas previdenciárias e de segurança do trabalho com relação àquilo que está acontecendo dentro das empresas. E é com ela que você vai conseguir mostrar para o Estado, para o governo, para o município, o que está acontecendo dentro da sua organização. Ela é obrigatória, por quê? Nós temos alguns embasamentos legais para falar dela. Então, são elas a Instrução Normativa de número 128 de 2002, que aborda, né, nos seus artigos 350 e 351. Também existe o decreto de número 3048 de 99, que também fala sobre a comunicação de acidente de trabalho, e a Lei 8.213 de 91 também aborda questões sobre a comunicação de acidentes de trabalho. Então, ela é muito importante para que você possa registrar o que está acontecendo, registrar os acidentes que acontecem. E aqui nós vamos ter basicamente três situações: os acidentes de trajetos, os acidentes que acontecem internamente e as doenças relativas ao trabalho. Vamos relatar ali de uma maneira bem consciente e bem realista de tudo que está acontecendo, dos horários, o que foi que aconteceu e tudo mais. Ela está basicamente dividida em duas ou três partes, né? A parte onde você vai relatar o que aconteceu, com as informações de data, horário, os envolvidos, as testemunhas. Depois tem toda a parte do médico, onde que ele vai fazer a avaliação e vai colocar o apontamento dele ali nas questões referentes àquela comunicação. E, por fim, a conclusão da liberação ou do que vai acontecer com esse trabalhador no fim do preenchimento, no fim do tratamento, enfim, no fechamento dessa comunicação de acidente de trabalho. Quem que pode preencher isso? Basicamente é a empresa, né? Então, ou as empresas, dependendo da empresa que tiver aí, se o funcionário tiver duas ou três empresas, enfim. Mas, na falta da empresa, qualquer pessoa pode preencher. Qualquer pessoa que tenha conhecimento do acidente de trabalho pode realizar aí o seu preenchimento. O que facilita bastante, porque hoje a gente não tem mais o advento do papel, então não preciso ter um formulário em via impressa para preencher, como existia no passado, e hoje nós fazemos isso de maneira online, de maneira digital. Então você já tem o acesso, você procura lá no seu buscador, já tem o acesso da comunicação de acidente de trabalho, entra com o CNPJ, com as informações da empresa, faz todo o cadastramento dela e depois o restante aí se encaminha da maneira devida. Então é importante você relatar, como eu falei, ter a consciência do que você está escrevendo e ser realista, transparente nas informações que você está colocando lá.
E por que eu preciso preencher? Visto que isso vai impactar nos resultados da empresa, por exemplo. Isso é uma pergunta que pode se fazer e, erroneamente, algumas empresas acabam omitindo algumas informações porque isso vai impactar, por exemplo, no fator acidentário previdenciário. Isso vai afetar no gerenciamento da empresa de alguma forma. Então, por que preencher isso, né? Eu posso resolver o problema e não evidenciar isso. Primeiro, como eu falei para vocês no começo do vídeo, temos um embasamento legal para essa questão do preenchimento da comunicação de acidente de trabalho. Então, esse é o fator primordial. Tem um embasamento legal, eu sou obrigado a, a preencher fazer, e a dar essa informação. Hoje, uma outra, com base nessas questões legais, e eu falei do FAP também, temos as questões do e-social. Então, isso vai interferir também, de alguma forma, lá no e-social, nas comunicações e na questão previdenciária que está envolvida com a comunicação de acidentes do trabalho. Então, aí, dois assuntos bem, dois motivos bem relevantes para que você possa preencher a sua CAT, a sua comunicação de acidente de trabalho. Outra coisa bem importante que a gente precisa ressaltar e mostrar é que dentro das estatísticas que são fornecidas para o Ministério do Trabalho ou para a Previdência, uma das bases, um dos documentos bases é a comunicação interna de acidente. A comunicação interna, não, minto. A comunicação de acidentes de trabalho. Então, estatisticamente, a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo, né? E essa ideia tem que ser o mais precisa possível, para que se tomem ações necessárias para que esses acidentes e essas doenças não aconteçam. É com base nesses relatos que se faz estudos para a melhoria do ambiente de trabalho e para exigência, a criação de normas regulamentadoras, modificações de normas regulamentadoras, por conta destas estatísticas, por conta destes registros que são feitos devido a algumas não conformidades que acontecem dentro da empresa. Ressalto aqui que um dos grandes motivos de uma mudança muito drástica há uns anos atrás, por conta de acidentes de trabalho, foi a NR10, o que levou ela a ser alterada drasticamente, foi justamente um dos motivos, né? É a quantidade de acidentes com eletricidade que estavam acontecendo nas empresas em decorrência dessa exposição. E aí houve a necessidade de se mudar drasticamente a essa norma regulamentadora e com base nessas dados, com base nessas estatísticas que a gente chega nisso. Então, a importância deste comunicado de acidente de trabalho para a Previdência, para o Ministério do Trabalho, para que isso possa ser tomado algumas ações aí. E em paralelo a isso, a gente falou toda a parte externa, o que isso tem a ver ou que isso pode contribuir ou não com o gerenciamento da saúde e segurança do trabalho interiormente, né? Internamente na empresa. Bom, primeiro, a partir do momento que você tem ali um registro da comunicação de acidente de trabalho, você, dentro da sua gestão de segurança do trabalho, vai começar a monitorar isso dentro da sua empresa também. Vai fazer a sua estatística também. E vai, infelizmente ou felizmente, ou independente do que, isso vai ser um dado que vai afetar os resultados da empresa e isso vai servir de argumentação para investimentos em saúde e segurança do trabalho. Você pode estar se perguntando como é que eu vou argumentar se eu estou afetando o resultado da empresa financeiramente, né, com o aumento ou com o registro dos casos de acidentes de trabalho, pelo menos com o registro, né, dos acidentes de trabalho. Porque isso vai afetar, que a gente sabe, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também, sobre o fator acidentário previdenciário. E um dos índices do cálculo desse fator acidentário previdenciário são os acidentes, as aposentadorias por invalidez e os óbitos, e tudo isso está dentro da comunicação do acidente de trabalho. Aí você vai falar assim: ah, mas Gustavo, eu estou jogando contra a empresa. Você pode estar pensando dessa forma, né? Afinal de contas, eu estou registrando, vai afetar o fator acidentário previdenciário.
o meu fator acidentário previdenciário vai aumentar e eu vou pagar mais para a previdência por conta desses acidentes que eu estou registrando. E é isso mesmo. E tem que ser dessa forma, porque com isso você vai fazer com que a empresa deixe de gastar com a previdência, né? Investindo, pagando este fator acidentário previdenciário e comece a investir em segurança no trabalho, que dá muito mais retorno do que você pagar o fator acidentário previdenciário, pagar para a previdência sobre aquilo que você, sobre os acidentes que aconteceram dentro da organização. Por que que eu falo que é muito mais vantajoso você investir na segurança do trabalho e investir nesta questão de deixar de ou reduzir o FAP? Porque quando você tem um acidente registrado, isso vai impactar no FAP, vai aumentar, como a gente está conversando, e dependendo do acidente, você tem afastamento, contratação de fundo de vaga temporária, você tem outra coisa, você tem a contratação de profissionais, você tem os bônus, né? As coisas que você vai pagar para o colaborador por conta desse afastamento, você vai pagar o tempo de que ele está em casa, e depois de um certo tempo isso vai acabar refletindo, dependendo do tempo de afastamento, o INSS vai pagar esse salário para ele, mas isso vai impactar de alguma forma dentro da empresa. Então não é só a questão do acidente, não é só a questão do afastamento e não é só a questão do FAP. Existem outras coisas, existem outros fatores que são envolvidos que vai impactar no resultado financeiro da organização de alguma forma e que isso pode ser evitado quando você faz um investimento adequado na saúde e na segurança do trabalhador dentro da sua empresa. Então, a comunicação de acidente de trabalho é extremamente importante, é obrigatória e faz com que o gerenciamento, a gestão da saúde e segurança do trabalho se torne mais eficaz. Pode parecer que não, mas você consegue argumento, como eu falei, você consegue força para que você possa redirecionar este recurso que você está deixando de aplicar na segurança, você consegue redirecionar o investimento que você está fazendo no afastamento, na doença, para investir de forma adequada na saúde e na segurança do trabalho, ou seja, na gestão da segurança do trabalho como um todo. Bom, eu fico por aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, vamos tratar deste assunto, vamos conversar sobre esse assunto. É importante demais o seu comentário, o seu pensamento, para que a gente possa evoluir juntos. E como sempre, né, vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais para que você possa aí entrar, se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, porque tem conteúdo aí para você aplicar no seu dia a dia de forma simples e fácil. É isso que eu penso, é isso que eu quero trazer para você e é isso que eu quero facilitar o seu dia a dia. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.